dar continuidade, então é a continuação do conteúdo. Quem prestou atenção lá em corrente elétrica vai entender bem isso daqui agora. A ideia aqui é bem simples. Vamos pegar novamente aquele material condutor e ligar ele em uma pilha. Isso a gente já tem feito bastante, né? Com uma pequena diferença agora, que a gente esqueceu de propósito de falar nas outras aulas. É que esse material, ele tem vários átomos, ele é composto por átomos. E eu vou representar aqui cada átomo como sendo uma bolinha. Certo? Nós já vimos que a corrente elétrica convencional, ela sai do lado positivo, não é verdade, pessoal? Passa pelo material e vai para o lado negativo da bateria. Só que nós vimos também que o movimento real dos elétrons não é esse, né? Qual é o movimento real dos elétrons? É no sentido contrário da corrente. Então, os elétrons estão saindo ordenadamente do polo negativo, passando pelo material, não é isso? E saindo em direção ao lado negativo. Não é isso que acontece? Eu estou representando aqui a corrente elétrica passando por um material das duas formas. A corrente elétrica convencional, que sai do positivo indo para o negativo, e o movimento real dos elétrons, o movimento ordenado de elétrons, que sai do negativo e vai para o positivo. Esse movimento, pessoal, ele encontra, esse movimento ordenado de elétrons, esse movimento dos elétrons, ele encontra uma certa dificuldade a passar por esse material. E essa dificuldade é gerada justamente por causa desses átomos. Esses átomos é como se fossem barreiras, obstáculos, que impede, que dificulta a passagem dos elétrons. E essa dificuldade que os elétrons encontram ao passar por um material é chamado de resistência elétrica. Preste atenção, vou explicar de novo. Vou fazer um resumo. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica, lembra de resistência, que é algo que resiste. Resistir é dificultar, impedir. Então, a resistência elétrica é a dificuldade de passagem de elétrons pelo material. Essa dificuldade que os elétrons encontram para passar pelo material é chamada de resistência elétrica. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, o que é de resistência elétrica, pessoal? É a dificuldade encontrada pelo movimento ordenado de elétrons. Lembra que o movimento ordenado de elétrons é a corrente elétrica para passar pelo material. Professor, você poderia deixar isso mais fácil de a gente entender? Claro, professor. Preste atenção na seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui essa sala e essa sala está abarrotada de cadeiras, cheia de cadeiras, lotada de cadeiras. E o que acontece se eu tentar atravessar de um lado a outro, pessoal? No momento em que eu estiver tentando passar de um lado a outro, eu vou começar a me chocar com essas cadeiras. E essas cadeiras vão causar uma dificuldade na minha passagem. Então eu vou ter dificuldade de passar de um lado para outro por causa dessas cadeiras. Essa sala, no estado que ela está aqui, também eu encontraria dificuldade. Não se eu movimentasse em linha reta, né? Porque tem um espaço aqui, se eu passar em linha reta eu não vou encontrar dificuldade nenhuma. Mas se eu estivesse me movimentando em zigue-zague, sei lá, para cá, eu ia todo tempo, me chocar com as cadeiras, uma vez ou outra, mas eu iria. Se a gente comparar as duas situações,
nessa sala em que as cadeiras estão mais espaçadas, em outra sala em que as cadeiras estariam cheias, a sala estaria cheia de cadeiras, as duas teriam resistência à minha passagem, só que uma teria mais e a outra eu teria menos resistência. Vou dar um outro exemplo bem mais fácil também de entender. Imagina que você está naquela festa, né? É uma situação sem esse vírus aí, né? Danado aí desse vírus, uma situação que sem esse vírus, você está lá numa festa, Gustavo Lima, tal, não sei o que, lotadaça, aí a boizinha ou o boizinho te manda uma mensagem, diz que está do outro lado da festa, e está cheio de gente. Pessoal, aquela vontade de você encontrar a pessoa é maior do que o medo de passar por aquela multidão, não é verdade? E aí você vai passar para o outro lado, mas vai passar com dificuldade. Aquela dificuldade é o que a gente chama de resistência. Se for em uma outra festa, por exemplo, sei lá, Zezinho da M, será que vai ter tanta gente assim? Será que a resistência vai ser a mesma ou você vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil. É isso que eu quero dizer para vocês, pessoal. Essa resistência, essa dificuldade é causada pelos átomos do próprio material, em que os elétrons, ao tentar passar por eles, se chocam com esses átomos, causando uma certa dificuldade. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma observação muito importante. Todo material tem resistência. Uns mais, outros menos. É o que eu estou acabando de comentar com vocês. Vamos lá, agora eu vou dar um exemplo mais real. Esse apagador ele é feito de um material. Qual é o material dele aqui, pessoal? Alguém sabe? Plástico. O material plástico tem uma resistência elétrica, sim ou não? O plástico que forma esse material, o material desse apagador, ele tem resistência elétrica? Tem. Por quê? Todo material tem resistência elétrica. Todo material tem resistência elétrica. O ouro, que faz parte do material desse meu cordão aqui, ele tem uma resistência elétrica? Tem. Agora a pergunta que eu faço é, o ouro desse meu cordão e o plástico desse apagador tem a mesma resistência elétrica? Não. A resistência elétrica deles são o quê? Diferentes. Tem, mas tem valores diferentes. Aí eu quero que vocês me digam agora, qual dos dois tem maior resistência, o plástico ou o ouro? Por quê? Por que o plástico tem maior resistência? Vocês lembram daquela diferenciação que eu dei para vocês de material isolante e material condutor? O plástico ele é isolante ou condutor? Isolante. O fato de um material ser isolante significa que ele dificulta a passagem de corrente elétrica, ou seja, em outras palavras, ele tem uma resistência grande. Já o ouro é um material condutor, inclusive um dos melhores materiais condutores do mundo. Então, se ele é um material condutor, significa então que a resistência dela, a corrente elétrica passa com facilidade. Então, a resistência elétrica dele vai ser o quê? Baixa. Sacaram a ideia, pessoal? A diferença entre resistência alta e resistência baixa é simples. Resistência alta, dificuldade de passar, material isolante. Resistência baixa, fácil de passar, material isolante, material condutor. Beleza? Teve um cara que estudou muito isso daqui. Fez vários experimentos. Estudou tanto, que foi possível ele determinar uma lei. E essa lei ficou conhecida como lei de Ohm. Ohm é o nome do cara. É o cientista lá que estudou isso daqui. Ohm. Ele estudou tanto isso, que foi possível determinar essa lei. E que lei é essa? O que é que diz a lei de Ohm? Ele estudou basicamente duas coisas. Ele estudou a DDP, ou seja, a tensão aplicada da bateria, e a corrente que era criada aqui. Então ele pegou o material, vamos supor, ele pegou o plástico aqui, o apagador. E aí ele foi observando a tensão e a corrente, a tensão e a corrente, a tensão e a corrente. E o que foi que ele descobriu? Bom, foi isso daqui, ó.
através de observações experimentais, Ohm, que é o físico, determinou que, primeira observação que eu faço, para o mesmo material, se mudar de material, isso aqui não vale. Se eu olhar apagador e corrente, são duas coisas diferentes. Se eu olhar só o apagador, a razão entre a tensão aplicada e a corrente criada é sempre constante. Como assim, professor? O que é uma razão? Razão é a divisão. Então ele está dizendo que a razão entre a tensão que se aplica no material, ou seja, a pilha, bateria, que é criada ali, né, entre dois extremos do material, e a corrente que é produzida nesse material, ou seja, essa divisão vai dar sempre um valor constante. Isso foi o que ele determinou, para o mesmo material. Em outras palavras, seria mais ou menos assim. Hipoteticamente, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que ele usou o apagador que o professor tem aqui, eu estou usando. E aí ele determinou o seguinte, ó, ele pegou, no primeiro caso, ele foi lá e usou uma pilha de 3 volts para criar a tensão. Como se aqui tivesse um apagador, ele ligou os fios e essa pilha tinha 3 volts. E aí ele viu que a corrente que foi criada era de 1,5 ampere. Beleza? Depois ele foi lá e disse, não, vou trocar essa pilha e vou botar uma bateria mais forte, mais potente. Vou botar agora de 6 volts. 6 volts, e aí ele viu que a corrente criada foi de 3 amperes. Aí ele percebeu que tinha alguma coisa estranha aí, né? Alguma coisa. Ele foi fazer um terceiro experimento. Nesse terceiro experimento ele percebeu assim, rapaz, se eu colocar 18 volts, uma bateria bem de 18 volts, a corrente elétrica criada ficou de 9 amperes. Isso aqui é muito alto. 9 amperes é alto. Pessoal, o que foi que ele percebeu? Vamos fazer aqui, ó. Se eu dividir esse por esse, se eu disser assim, ó, a tensão aplicada foi de 3 volts, a corrente criada de 1,5, quanto é que está? 3 dividido por 1,5? 2. Aí ele aqui agora, nesse caso, a tensão criada foi de 6, a tensão aplicada foi de 6, a corrente criada foi de 3, 6 dividido por 3, 2. A tensão aplicada nesse caso foi de 18, a corrente criada foi de 9, 18 dividido por 9, 2. Observe, pessoal, que para o mesmo material está dando o mesmo valor. Nesse caso, nós temos a aplicação da ideia de lei de Ohm, que ele descobriu. Ele fez isso aqui, pessoal, para infinitos materiais. Ele fez isso aqui muitas vezes. Para chegar numa lei, pessoal, a gente tem que analisar muita coisa, muita mesmo. Isso aqui é só um exemplo hipotético que foi feito. E o que é mais interessante, é que esse valor constante que ele encontrava, ele descobriu que nada mais, nada menos do que é a resistência do material. Ou seja, pessoal, o valor constante que ele encontra ao fazer a divisão entre a tensão aplicada e a corrente é o valor do que, pessoal? É o valor da resistência que eu acabei de explicar para vocês. Em uma outra linguagem, U dividido por I vai ser igual a R. Essa daqui, pessoal, é a chamada primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Tem outra lei dele, professor? Tem, a gente vai aprender, que é chamada segunda lei de Ohm. Mas mais para frente, beleza? Assim como a gente fez lá na fórmula do kit, vocês lembram a fórmula do kit? Carga igual a I vezes T, carga igual a corrente vezes o tempo. Eu vou reescrever isso daqui para ficar mais fácil da gente lembrar, para criar um codinome, né? um mnemônico que chama. Então, a primeira lei de Ohm, eu vou chamar ela de URI.
URI. U é igual a R vezes I. Novamente. Isso é a mesma coisa que isso. Eu só passei o I para o outro lado. Por que eu escrevo assim? Tanto faz usar essa quanto usar aquela. Por que eu escrevo assim? Só para a gente ter um jeito fácil de lembrar. URI. Primeira lei de Ohm é URI. Aí você lembra, URI, U igual a R vezes I. U é o que, pessoal? U é a tensão aplicada, é a DDP. R é a resistência. I é a corrente. Está aqui a primeira lei de Ohm. Então, o I é a corrente. O U é a tensão. Também chamada de DDP, não esqueçam disso. Isso que eu já expliquei. DDP, diferença de potencial. E o R, que vocês sabem, acabaram de aprender, é a nossa resistência. Atenção para as unidades de medidas, não esqueçam disso, já expliquei várias vezes, que preciso colocar na unidade correta. Qual é a unidade de corrente que a gente vai usar? É o ampere, é o Azinho. Qual é a unidade de tensão, pessoal? É o volts, é o V. E qual vai ser a unidade de resistência? É aqui agora que eu vou explicar para vocês. Preste atenção. A unidade de medida para resistência é em homenagem ao físico, né, que descobriu isso, que é o ohms. Então a gente vai chamar de ohms. E o símbolo para isso, eu costumo brincar, dizer que é o quebra-mola. Não, presta atenção, ó. Não parece um quebra-mola? Parece um quebra-molazinho? Aí eu quero que vocês prestem atenção. O quebra-mola não dificulta a passagem do carro? Não é? Não dificulta o quebra-mola? Toda vez que você vê o quebra-mola, você lembra, eita, dificulta. Dificulta é resistência. Por exemplo, aqui seria 2 o quê? Quebra-mola é só para você lembrar. É 2 ohms. 2 ohms. Aí você usa o quebra-mola. Aqui vai ser 2 o quê? Ohms. E aqui também, 2 ohms. Beleza? Preste atenção, pessoal. Ohms é a unidade de resistência. O símbolo é o quebra-mola. Você lembra? Porque é o seguinte, se tiver lá na prova, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí você vê lá, bem assim, ó. O que é isso? O que é isso? Que dado é esse? Que informação é essa? 50 ohms. 50 ohms é a resistência. Você já sabe a informação qual é. Como é que eu faço leitura? Se colocar quebra-mola lá, eu vou riscar a prova. Vou riscar até furar ela. Tanta raiva. Certo, só mais um detalhe que eu tenho para contar para vocês, que é o seguinte. Vocês perceberam que aqui foi constante, né? Por causa dessa ideia e tal. Mas eu quero perguntar uma coisa. Todo resistor vai ter uma resistência constante? Todo material vai ter uma resistência constante? Vocês acham que sim? Vamos lá. Ohms disse que ele encontrou uma ideia em que a resistência sempre vai ser constante, tá vendo? Para um material. Só que o que acontece é que tem materiais que não obedecem a essa ideia. Preste atenção. O que foi que Ohms descobriu? Que para um mesmo material a resistência vai ser constante. Para um mesmo material a resistência vai ser constante. Isso foi o que Ohms descobriu. Só que existem outros materiais que não obedecem a essa lei, não obedecem a essa ideia. Então nós vamos classificar os dois resistores da seguinte maneira. Vai vir pergunta para vocês assim, ó, esse resistor é isso? Então tem que ter um cuidado. Nós temos dois tipos de resistor, pessoal. Nós temos os resistores ômicos e nós temos os resistores, adivinha? Não ômicos. Ó, pessoal,
Me ajudem. Os resistores ômicos vão ser os resistores que obedecem a essa ideia. E que ideia é essa? Que a resistência é constante. Então, no resistor ômico, a resistência constante. E o resistor não ômico? Não é constante. Pessoal, vamos lá, pergunta. Primeiro, todo resistor, todo material tem resistência constante, verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro ou falso? Todo resistor ômico possui resistência constante. Agora sim, verdadeiro. Porque eu falei especialmente dos resistores ômicos. Isso está em prova, pessoal. Ainda mais na próxima aula eu vou mostrar para vocês que ele vai te dar um gráfico e vai dizer assim, ó, esse resistor é ômico ou não ômico. Aí você tem que saber qual é a diferença. O não ômico, a resistência não é constante. O ômico, a resistência é constante. Então na próxima aula eu vou resolver exercícios com vocês sobre essa lei de Ohm e continuar falando sobre gráficos para resistores, beleza? Então é isso.